Nova York, a cidade que nunca dorme. Hoje, ela é um playground para bilionários e um centro global financeiro, tecnológico e de turismo. Mas se você voltasse no tempo, pouco mais de 45 anos, encontraria um cenário que lembrava mais um filme pós-apocalíptico do que a capital do mundo. Entre 1985 e 95, Nova York viveu um naufrágio em câmera lenta. Não foi apenas uma crise econômica, foi uma falência moral, social e estrutural. Nesse vídeo, a gente vai abordar o abismo de 1977, o ano em que a cidade literalmente pegou fogo. Vamos entender o pavor causado pelo assassino filho de Sam, a destruição de bairros inteiros no Bronx e no Brooklyn, e o momento em que a polícia perdeu o controle das ruas. Como é que o brilho da Broadway deu lugar ao neon da pornografia? E como uma campanha de marketing e a voz de Frank Sinatra tentaram convencer o mundo de que Nova York ainda tinha alma? Essa é a história da queda e da improvável ressurreição de Nova York. A decadência de Nova York foi um crime perfeito, cometido por várias mãos. Comecemos com o êxodo industrial. Nos anos 60, a base industrial de Nova York evaporou. As fábricas que sustentavam o Bronx e o Brooklyn fecharam, ou então se mudaram, deixando um rastro de desemprego e prédios abandonados. Houve a crise fiscal de 1975. A cidade estava gastando o que não tinha. Quando os bancos cortaram o crédito, a prefeitura quase declarou falência. O então presidente Gerald Ford negou ajuda com a famosa frase: "Caia morta". Importante falar do corte nos serviços básicos. Para não quebrar totalmente, a cidade demitiu 20% da força policial e milhares de bombeiros. O lixo parou de ser recolhido com frequência. A infraestrutura começou a apodrecer. Então Nova York tornou-se um barril de pólvora e o pavio foi aceso por um assassino e um apagão. Em 1977, Nova York vivia sob um estado de sítio psicológico. Um homem armado com um revólver calibre .44 estava caçando jovens à noite. David Berkowitz, o filho de Sam, transformou a vida noturna num pesadelo. Ele enviava cartas para a polícia e para o colunista Jimmy Breslin, dizendo que Sam, um demônio que falava através de um cachorro, ordenava as mortes. Bem, o medo era palpável. As mulheres pararam de sair, as discotecas ficaram vazias, a cidade estava tensa, apavorada, e foi nesse clima de pressão máxima que a luz se apagou. Exatamente às 21 horas e 34 minutos de 13 de julho de 77, um raio atingiu uma subestação e Nova York entrou numa escuridão total. Mas ao contrário do blackout pacífico de 65, dessa vez a cidade explodiu. Não foi apenas um crime de oportunidade, foi uma explosão de raiva reprimida. Milhares de pessoas saíram às ruas para saquear. Eles não levavam apenas joias, levavam comida, roupas, televisores e sofás. Em alguns lugares, os saqueadores usavam carros para arrancar as grades de ferro das lojas. No Bronx, o caos foi surreal. Proprietários e saqueadores atearam fogo em prédios inteiros. Mais de 1.000 incêndios foram relatados em apenas uma noite. O corpo de bombeiros, já reduzido pelos cortes orçamentários, não conseguia dar conta. Caminhões de bombeiros eram apedrejados por moradores enquanto tentavam trabalhar. O bairro parecia uma zona de bombardeio aéreo. Talvez nenhum lugar tenha sofrido tanto quanto a área de Bushwick, no Brooklyn. A Broadway de Bushwick era um corredor comercial próspero. Naquela noite, ela foi devastada. Loja após loja foi incendiada após ser saqueada. Mais de 30 quarteirões foram destruídos, gente. O bairro nunca se recuperou totalmente até a década de 2000. Para muitos moradores, aquela noite foi o fim de suas vidas econômicas. A polícia de Nova York estava em choque. Devido aos cortes de gastos, havia menos policiais nas ruas. E os que estavam de serviço foram instruídos a não intervir em muitos casos para evitar massacres, já que os saqueadores estavam em maior número e muitos portavam armas. Então, o sentimento entre os oficiais era de pura humilhação. Eles assistiam as lojas serem esvaziadas sem poder fazer nada. E mais de 3.700 pessoas foram presas, mas as celas estavam tão lotadas que o sistema judiciário entrou em colapso. Após o blackout, a cidade não voltou ao normal. Ela se acomodou em uma normalidade decadente. E a Broadway também foi pornográfica, acreditem.
A Rua 42 e o Times Square tornaram-se o epicentro mundial da prostituição e das drogas. Cinemas que antes exibiam clássicos agora eram bordéis de neon. Turistas eram assaltados à luz do dia. Os vagões do metrô eram cavernas de aço cobertas de pichação por dentro e por fora. O sistema era tão perigoso que muitos nova-iorquinos carregavam dinheiro de assalto, uma quantia pequena para entregar aos ladrões e evitar serem esfaqueados. Como ressuscitar então um cadáver? Com marketing e música. Em 1977, o designer Milton Glaser criou o logotipo I Love New York. Foi uma tentativa desesperada de mudar a percepção da cidade. Eles precisavam que as pessoas parassem de associar Nova York ao Filho de Sam e começassem a associá-la a um destino cultural. Em 1980, Frank Sinatra gravou New York, New York. A letra dizia: "If I can make it there, I will make it anywhere." Se eu conseguir vencer lá, vencerei em qualquer lugar. Sinatra transformou a sobrevivência à violência e ao caos em uma medalha de honra. Ele deu aos nova-iorquinos um motivo para ter orgulho da sua resiliência. A música não era apenas entretenimento, entende? Era uma propaganda política de que Nova York ainda era a cidade dos vencedores. A decadência só terminou oficialmente nos anos 90. O prefeito Rudy Giuliani aplicou a teoria das janelas quebradas, parte da campanha Tolerância Zero. Como é que era isso? Bem, a lógica era: se você punir o pichador e o batedor de carteira, o assassino vai ficar com medo. Então a polícia retomou o controle do metrô e da Times Square. O capital privado voltou, a Disney comprou teatros na Rua 42, os sex shops foram expulsos, Nova York tornou-se segura, mas muitos argumentam que ela perdeu o tempero artístico e tornou-se higienizada e cara demais. A decadência de Nova York foi um trauma que durou 30 anos. Ela deixou cicatrizes profundas no Bronx e no Brooklyn, que ainda podem ser vistas hoje. Mas ela também provou que a cidade tem uma força vital inigualável. O hip hop, o punk e a arte moderna nasceram justamente desse caos. Nova York sobreviveu ao Filho de Sam, ao blackout de 77 e à falência. Hoje ela brilha, mas é importante lembrar: sob o brilho do asfalto de Manhattan, ainda existem as histórias de uma cidade que um dia esteve de joelhos rezando para que a luz voltasse.